Joia, glória a Deus. Boa noite a todos. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui no CR, no Celebrando a Restauração, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus coloca no meu coração, né? Então, como eu sempre faço, né, nós estamos no CR, eu sou o Peter e sou um filho amado de Deus, né, que está também aí num processo de restauração. E dentro desse processo, uma das áreas que Deus tem me ensinado muito é vencer no seu poder e debaixo da sua graça a procrastinação, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu quero usar tanto algumas bases bíblicas como algumas bases científicas para que você possa vencer a procrastinação e ser uma pessoa mais produtiva, mais realizadora e, consequentemente, uma pessoa mais feliz também. Tá? Então, para começar, eu quero ler um texto da palavra que está em Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, presta atenção na leitura, um texto bastante conhecido, né, uma citação aqui de Jesus. Então, diz assim, Mateus 5, de 23 a 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ok? Então o tema da palestra é procrastinação, ou técnicas para vencer a procrastinação. E eu já vou explicar porquê da leitura desse texto, mas eu quero começar aqui definindo a palavra procrastinação. O que é procrastinação, Peter? Procrastinação é a ação ou o efeito de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, para outro momento. É a delonga, é você não cumprir com os prazos. É uma característica de adiamento, de transferir uma responsabilidade para outro momento. É a protelação. Então, de uma maneira resumida, procrastinação é a arte de deixar para depois. Sempre que você deixa algo importante para depois, isso é o que nós chamamos de procrastinação. E o que nós vemos nesse texto de Mateus 5, do versículo 23 ao versículo 26, é Jesus dizendo, em outras palavras, tá? É assim que eu interpreto, não procrastine. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Ele está dizendo assim: se você trouxer a tua oferta ao altar, e você se lembrar que existe um irmão que tem algo contra você, concilia-te depressa com esse irmão, senão isso vai trazer uma consequência para a sua vida. Então veja que Jesus falou, faça isso depressa, não procrastine. Então Jesus está dizendo que existem algumas coisas na nossa vida que nós não podemos deixar para depois. Se você observou o texto, Jesus está dizendo, se você não resolver isso depressa, você pode perder até a salvação da sua alma. Indiretamente é isso que Jesus está dizendo, que você pode ser condenado por isso. Então, ao meu ver, Jesus está também dando aqui uma orientação contra a procrastinação, que é você adiar algo que precisa ser feito. Então a procrastinação é um comportamento que faz com que as pessoas sejam improdutivas. E, consequentemente, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda, de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir com as minhas responsabilidades e compromissos. Então, embora a procrastinação ela seja normal, e nós vamos ver que às vezes nós temos que procrastinar algumas tarefas, ela pode se tornar um problema
quando impede o funcionamento normal das ações. E quando nós nos habituamos a procrastinar, quando a procrastinação se torna algo crônico, pode ser sim um sintoma de problemas psicológicos ou fisiológicos. Inclusive, muitas pessoas que nos procuram para atendimento psicológico, uma das demandas que essas pessoas trazem é a questão da procrastinação. Elas sofrem psicologicamente como consequência da procrastinação. Então vamos dar aqui alguns exemplos bem práticos para vocês. Eu gosto de ser bastante prático, né? Então eu vou dar aqui um exemplo hipotético e um exemplo real também na minha vida. Então imagine que você tem uma tarefa importante para o dia de hoje. Mas de repente, você começa a se distrair e se ocupar com algumas outras tarefas urgentes, mas de menor importância. E quando você termina o seu dia, você percebe que você gastou o seu tempo em várias tarefas urgentes, mas você não cumpriu com aquilo que você precisava fazer no seu dia. A verdadeira responsabilidade, a verdadeira meta do seu dia não foi cumprida. E você termina o dia com uma sensação muito grande de frustração. Então, digamos que você tinha que realizar algo nesse dia e daqui a pouco você entrou no seu escritório, vou dar esse exemplo hipotético, estava desorganizado, você começou a organizar, daqui a pouco, você viu ali uma mensagem no WhatsApp, você entrou no WhatsApp, já tinha um link para um vídeo do YouTube, você clicou lá e quando você viu, você estava perdendo tempo em várias coisas que não eram relevantes, em várias tarefas não relevantes, e não fez aquilo que de fato era importante. Então isso é um exemplo de procrastinação. Vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo hoje. Hoje eu levantei pela manhã, e a minha meta desse dia foi preparar essa palestra. Então eu tive semanas corridas, aí as últimas semanas eu deixei para preparar essa palestra hoje pela manhã. E aí eu estava preparando a palestra, lembrei de um livro que ia me ajudar na palestra. Saí da cozinha onde eu estava para me dirigir até o quarto onde estava o livro. Quando eu passei pela sala, no chão da sala e no tapete da sala, existiam vários farelos de bolo. Minha filha comeu um pedaço de bolo, inclusive da nossa amada aqui, a Daniele, estava comendo e fez aquela sujeira natural da criançada. E aí o que aconteceu? Eu peguei o livro, voltei, peguei o aspirador, fui aspirar a sala, nisso voltei para a cozinha, já vi que tinha farelo de pão ali do café, que nós havíamos tomado café, já fui aspirando os farelos do café, legal, comecei a executar tarefas, mas eram tarefas no momento urgente. Tarefas urgentes, não tarefas importantes. Qual era a tarefa mais importante? Terminar a minha palestra. Claro, eu fiz isso e depois eu vim concluir a palestra, mas foi um exemplo de eu procrastinar algo mais importante por algo urgente. Então, muitas vezes nós passamos o dia assim, pulando de tarefa em tarefa, mas essas tarefas são urgentes e não fazemos o que realmente importa. Então, procrastinar não é necessariamente você ficar sem fazer nada. Você pode ficar muito ocupado e ser um procrastinador. Então, procrastinar é você deixar de fazer o que é importante, ou deixar o importante para depois, e você se ocupar com tarefas menos relevantes ou com tarefas que são simplesmente tarefas urgentes. Vocês estão me entendendo? É como você passar o dia inteiro, igual eu falei ali, navegando na internet, você está realizando uma tarefa, mas nem sempre essa tarefa é uma tarefa importante. Então a procrastinação, ela faz parte da nossa vida. E o que nós precisamos aprender é procrastinar as tarefas de menor importância para realizar aquilo que de fato é importante. Então ouça o que eu vou dizer, você não precisa dar conta de tudo, mas você tem que fazer aquilo que é preciso, irmão. Então, como eu falei, eu tive semanas assim, intensas nesses últimos dias, nós viemos de um retiro de família, depois fiz uma viagem para Santa Catarina, nesse fim de semana tivemos um congresso na nossa igreja, então minha casa ficou uma bagunça, as malas da viagem ficaram a semana inteira jogadas na sala,
Então uma tarefa, você arrumar a sua mala era uma tarefa, mas eu falei, essa tarefa é urgente, mas ela é de menor importância do que as outras coisas que nós temos que fazer. Então durante uma semana, eu fiquei com a minha sala totalmente desorganizada, com malas jogadas lá na minha sala. E eu sou um cara organizado. A desorganização gera ansiedade em mim. Mas eu falei, entre fazer o que é importante e estar me preparando para as coisas importantes e arrumar essa sala, e a minha esposa, né, junto comigo nas tarefas, então nós deixamos a sala bagunçada. Então você precisa aprender a procrastinar entre as tarefas de menor importância e as tarefas que são realmente importantes. Vocês estão me entendendo? Então é isso que nós precisamos aprender a fazer. Então procrastinar nós vamos. Nós só precisamos saber o que nós precisamos deixar para depois. Então a procrastinação, eu repito, faz parte da nossa vida. E por isso, num livro que é um best-seller, eu já citei ele várias vezes aqui, intitulado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, o autor, o Stephen Covey, ele coloca que um dos hábitos das pessoas eficazes é primeiro o mais importante. Então as pessoas realmente realizadoras são as pessoas que fazem em primeiro lugar aquilo que é importante. Inclusive ele dá um exemplo, né, um exemplo bem prático, inclusive tem vídeos dele no YouTube fazendo essa experiência. Eu já fiz essa experiência, inclusive dando aula, né, e até mesmo com pacientes no consultório. Ele fala para você colocar primeiro as pedras grandes. O que seria isso? Ele dá um exemplo, pega um pote, né, e separa ali umas 6, 7 pedras grandes, e também aquelas pedrinhas tipo de aquário, pequenas, né? E aí você pega e coloca primeiro as pedras pequenas no pote, né, quase enchendo o pote. Aí depois tente colocar as pedras grandes. Você não vai conseguir, né? Não vai entrar. Você vai tentar encaixar, vai tentar enfiar, cavar, não vai dar. Você não vai conseguir colocar as pedras grandes se as pedras pequenas forem colocadas antes. Mas se você tira as pedras pequenas e coloca no pote primeiro as pedras grandes, encaixa todas elas ali, e depois você derrama as pedrinhas pequenas, elas se encaixam, né? Você vai chacoalhando o pote e você consegue fazer as duas coisas, colocar as pedras grandes e as pedras pequenas. O que são as pedras grandes nessa experiência? São as tarefas importantes, são as coisas de fato relevantes. O que são as pedras pequenas? São as coisas de menor importância, as coisas urgentes, mas não tão importantes. Então, quando você coloca em primeiro lugar as pedras grandes, você encontra espaço para as pedras pequenas. Então faça essa experiência. Comece o seu dia fazendo aquilo que de fato é importante. E você vai ver que sobra tempo para as tarefas de menor importância, para as tarefas urgentes. E por isso que ele fala que um dos hábitos das pessoas realizadoras é fazer em primeiro lugar aquilo que é importante. Inclusive ele cita um filósofo, né, o Goethe, que diz assim: as coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das menos importantes. Então uma coisa que é antiprodutividade, e isso é comprovado pela ciência, é você começar o seu dia no celular. Isso é terrível para a sua produtividade. Só que infelizmente hoje as pessoas já acordam com o celular. Inclusive dormir com o celular do lado da sua cama, isso é prejudicial para o seu cérebro, né? Porque aqueles impulsos elétricos não contribuem para o bom funcionamento do seu cérebro, para o seu descanso. Então eu particularmente acordo longe do meu celular. Meu celular nunca fica no quarto. Eu acordo com o despertador de um relógio de pulso ou naturalmente. Eu já acostumei na minha vida hoje a acordar cedo. Geralmente eu acordo antes do relógio despertar, longe do celular, né? E eu começo o meu dia fazendo várias tarefas importantes. Então eu levanto, né? Enquanto eu vou fazendo café, trato os cachorros, aí já vou para a minha devocional, leio a Bíblia, leio um capítulo de um livro que eu estou lendo, né? Faço ali a oração e por aí vai. Eu só vou pegar no celular depois que eu fiz várias tarefas que eu julgo serem importantes. E isso faz toda a diferença no dia. Quando você começa com as tarefas importantes, você não só termina o dia com aquele senso de realização, de bem-estar, isso contribui muito para a sua saúde mental, como você vê que sobra tempo
para você fazer coisas que não são tão importantes, tão relevantes. Sobra tempo, por quê? Porque você realmente priorizou aquilo que era importante. É como um goleiro de futebol, né? Eu gosto de dar esse exemplo, talvez eu até já tenha trazido esse exemplo em outra palestra aqui. Imagine um goleiro de futebol. No primeiro lance do jogo, ele toma um peru por debaixo das pernas. Vem a bola, ele toma um frango por debaixo das pernas. O que vai acontecer com esse goleiro? Ele vai ficar inseguro o jogo inteiro. E é comprovado que quando o goleiro falha no início de uma partida de futebol, a tendência é que ele falhe no decorrer do jogo, mais de uma vez. Por quê? Porque aquele lance gerou insegurança nele. E ele vai ter muitas dificuldades durante o jogo todo. É uma regra? Não. Ele pode se redimir daquilo? Pode, acontece às vezes, né? Mas a tendência é essa, irmãos. Agora, se esse mesmo goleiro, no primeiro lance, o adversário chuta uma bola no ângulo, ele vai lá de mão trocada e espalma aquela bola, a torcida já vibra, aquilo levanta a moral dele, ele ganha o quê? Confiança. E a tendência é que esse goleiro jogue bem e feche o gol durante o jogo inteiro. Por quê? Porque o primeiro lance deu confiança para ele. É uma regra também? Não, não é uma regra, mas é uma tendência. E trazendo isso para as nossas vidas, a nossa vida funciona da mesma maneira. Se você começa bem o seu dia, com atividades importantes, relevantes, que realmente façam a diferença na sua vida, isso garante, pelo menos, há de garantir um dia bom, apesar de não ser uma regra também. Seu dia pode começar bom e terminar ruim? Até pode. Mas se você começa bem, a tendência é que ele continue bem, que você termine bem. Agora, se você começa o seu dia mal, por exemplo, ouvindo notícias ruins na televisão, na própria internet, a tendência é que o seu dia seja um dia improdutivo, um dia ruim. É uma regra também? Não é, mas existe uma grande probabilidade de que isso aconteça. Então, por isso eu criei o hábito de começar o dia lendo, como eu falei, fazendo a devocional, Então, em média, eu leio um capítulo de um livro por dia, E a minha média hoje é um livro por mês. Eu fiz o levantamento ano passado de quantos livros eu li, e esse ano estou fazendo também, tenho ali um bloquinho de notas no celular onde eu vou anotando, termino o livro eu anoto. O ano passado eu li 18 livros durante o ano, achei uma média boa, foi a primeira vez que eu fiz uma média, mas eu não leio muito todo dia, eu procuro ler um capítulo de um livro por dia, então se você for ver é pouco, mas no final deram 18 livros, alguns livros menores, pequenos, outros maiores, um de 600 páginas, e eu li sobre psicologia, li sobre teologia, li sobre desenvolvimento pessoal, li sobre cosmologia, e aí você termina o ano, e olha, faz aquela retrospectiva, e você vê que você teve um grande crescimento, pelo menos intelectual. Por quê? Porque você priorizou tarefas relevantes. Então, para mim, a leitura é muito importante. Para quem trabalha na área que eu trabalho, para quem ensina, quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Essa é uma lei do ensino. Então nós precisamos começar o nosso dia com tarefas relevantes. Você precisa, antes de dormir, estabelecer metas para o outro dia e começar o seu dia realizando essas metas. Então pense aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês pensem e procurem responder a essas perguntas, mesmo que mentalmente. Então, olha só, o que você poderia fazer e não está fazendo nesse momento, que se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença na sua vida pessoal? Pensa aí. O que na sua vida profissional traria o mesmo efeito? Na sua vida familiar? Na sua vida ministerial? Então, o que você poderia fazer e não está fazendo, mas se você começasse a fazer e fizesse de maneira constante, causaria uma diferença positiva na sua vida? Pense aí, é isso que nós devemos fazer, porque o que traz resultado para a nossa vida é a ação. Não adianta você ter boas intenções, você precisa ter ação. Veja que os milagres operados por Jesus sempre tiveram a ação do homem, como aquela mulher hemorrágica, há 12 anos sofrendo de uma hemorragia.
Aí ela está ali à beira do caminho, já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, ela vê Jesus passando, uma multidão ali, e ela pensa consigo e diz consigo mesmo: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente ela se levanta e vai, ela age, e ela toca no manto de Jesus e recebe a cura. Então veja que é ação, não adianta só ter fé, não adianta só declarar, tem que levantar e fazer. E aí quando você começa a fazer, as coisas acontecem, Deus se move a teu favor. Como Moisés diante do Mar Vermelho, né? Ficou lá clamando, os egípcios vindo atrás, Deus olha para ele e fala: ué, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marcha, rapaz. E quando eles pisam na água, o milagre acontece. Então a ação, ela move os céus a teu favor. Então pessoas realizadoras são pessoas de ação. Amém? Então uma outra pergunta aqui: você é discípulo de Jesus ou não? Pensa aí. Sim, sou discípulo de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra disciplina deriva de discípulo. A palavra disciplina vem de discípulo. Discípulo de uma filosofia, de um conjunto de valores, de um objetivo grandioso, de uma meta. Então não tem como ser discípulo sem disciplina. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho a disciplina de caminhar segundo os valores e a doutrina de Jesus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Um autor chamado E.M. Gray, ele passou a vida dele pesquisando o denominador comum das pessoas bem-sucedidas. E olha só, ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa sorte, nem os bons relacionamentos que são os fatores comuns das pessoas realizadoras. São fatores importantes. Os realizadores, eles têm isso. Eles trabalham duro, eles têm bons relacionamentos. Em alguns momentos eles acabam contando com a sorte, né, entre aspas, sorte aqui entre aspas, né? Sorte para mim é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Então daí isso gera o rebento que nós chamamos de sorte, né? Não é uma coisa assim que acontece do nada, mas são fatores que acontecem na vida dessas pessoas. Mas ele diz o seguinte: a pessoa bem-sucedida, olha só, essas são palavras dele, a pessoa bem-sucedida tem o hábito de fazer o que os fracassados não gostam. É isso que ele chegou à conclusão, que as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer o que os fracassados não gostam. Mas o detalhe é que os bem-sucedidos também não gostam de fazer. Eles não fazem porque eles gostam, eles fazem porque é preciso. Eles conseguem subordinar os sentimentos deles aos propósitos. E eles falam: mais importante do que o que eu sinto é o meu propósito. E eles conseguem subordinar suas emoções, você entendeu? Então as pessoas bem-sucedidas não quer dizer que elas gostam de fazer o que precisa. Elas subordinam os sentimentos ao propósito. E isso é disciplina. O que é disciplina, Peter? Disciplina é quando você consegue abrir mão de um prazer imediato por um prazer a longo prazo. Isso é disciplina. E é disso que nós precisamos. E é isso que eu tenho aprendido no meu dia a dia. E é isso que tem feito de mim uma pessoa realizadora. Eu agradeço muito a Deus pela minha história de vida. Não sei se eu já falei isso aqui, mas na primeira fase da minha vida, desde que eu me conheço por gente, até os meus 18 anos, eu tinha o sonho de ser um atleta profissional. Minha vida foi muito governada pelo esporte, né? Meus pais sempre me incentivaram a praticar esportes, né? Então fiz artes marciais, desde pequeno eu surfo, eu nado, né? Mas assim, com cerca de 8 ou 9 anos eu ingressei no futsal, e com 13 anos eu comecei a jogar nas categorias de base de um grande clube aqui de Curitiba. Joguei dos 13 até quase aos 18 anos, e era o meu sonho ser um profissional de futebol. Quando eu me converti, eu estava nesse processo, né? E eu estava próximo a me profissionalizar. Eu já tinha terminado o ensino médio, não estudava mais, me dedicava integralmente ao futebol, já ganhava um salário para isso, enfim, né? Estava próximo a me profissionalizar, e foi aí que eu recebo o meu chamado. Eu abandono aquela vida para, né, ir servir a Deus no ministério, né? E hoje culminou em eu não só ser pastor, mas também psicólogo, e eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa vida também. Mas o que esse histórico de atleta fez comigo? Me deu disciplina.
E lendo alguns profetas desse nosso século, tipo Rick Joyner, ele fala nas suas profecias que nos últimos tempos Deus levantaria pessoas do meio do esporte. E o esporte seria o seminário dessas pessoas. Porque o que o esporte faria com essas pessoas? Daria a elas disciplina. E a disciplina faz com que você subordine as suas emoções em prol dos seus propósitos. E é isso que a disciplina fez comigo, né? Então, como atleta, não tinha essa. Não estou com vontade de treinar hoje. Tinha que treinar, irmão. Não tinha essa, hoje está chovendo, hoje está frio, né? Hoje eu estou gripado. Não sei, não existia isso. Nós estávamos lá, chova, faça sol, com dor, sem dor, com vontade, sem vontade, em prol de um objetivo a longo prazo. Ser um profissional, ganhar a vida fazendo o que gosta, e esse tipo de coisa. E eu adquiri isso durante 18 anos da minha vida, eu consegui trazer isso para outras áreas da minha vida. Então, para mim, hoje é fácil. Para mim, eu olho, desculpe, irmãos, eu falo isso com todo temor, mas eu olho para algumas pessoas da igreja e acho muito Nutella algumas pessoas. Esse é o crente Nutella, como se fala, né? Qualquer coisa tira a pessoa do propósito, tira a pessoa dos caminhos de Deus, leva a pessoa a desanimar na vida cristã. Não, a Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se falaram para você que a vida é fácil, mentira, o diabo mentiu, ninguém falou que é fácil. Jesus disse que ia ser difícil, que o caminho é estreito, né? Se você acha que a vida é justa, não espere que a vida seja justa, porque ela não é. Então nós temos que caminhar baseado nos nossos propósitos e nos nossos valores. Como Neemias. Conhece o livro de Neemias? Neemias, ele tinha uma vida confortável. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Vivia uma vida confortável, era um homem de confiança do rei. Só que ele recebe um chamado de Deus. Ele fica sabendo que Jerusalém estava com seus muros destruídos, o povo estava sofrendo a opressão dos inimigos, e ele recebe um chamado de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele deixa essa vida confortável, viaja até Jerusalém com esse propósito: restaurar os muros de Jerusalém. Essa era a meta dele. Ele focou nesse objetivo. Ele estabeleceu um plano de ação. Ele mobilizou o povo, motivou o povo. E resumindo, em 52 dias, ele cumpriu com o propósito. Há anos, as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. O cara conseguiu, em 52 dias, mobilizar um povo desanimado, pobre, com complexo de inferioridade, oprimido pelos inimigos. Ele mobilizou esse povo em 52 dias, ele cumpriu o propósito. Sabe qual foi uma das características de Neemias? Ele não perdeu tempo com coisas que não contribuíam para a sua meta. Por exemplo, ele foi oprimido pelos inimigos, Sambalate, Gesem, né, os inimigos de Israel, várias vezes tentaram intimidar Neemias, mandavam cartas, queriam ter reuniões com ele, e ele não se intimidava com esse tipo de coisa. E chegou uma certa altura que ele enviou mensageiros para esses homens, dizendo o seguinte, Neemias 6,3, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele está dizendo: eu não vou perder tempo com vocês, fique bem claro isso, porque eu tenho uma grande obra para realizar. E esse é o nosso problema. O diabo nos distrai com tantas coisas durante o nosso dia, que nós não cumprimos com aquilo que nós deveríamos cumprir. Então, fazer o mais importante é um dos segredos dos realizadores. Estão conseguindo me acompanhar aqui, pessoal, ou não? Amém? Então é isso. É como aquela dica, né? A dica de $100 mil. Já ouviu falar nessa dica? É uma dica que a gente ouve a história como sendo real, tá? De um estagiário, de um moço, que chegou para um milionário e disse assim: olha, eu vou te dar uma dica. Você coloca essa dica em prática por 30 dias, e aí você me paga aquilo que você achar que é devido por essa dica, dependendo do resultado. Passado um mês, o milionário pagou $100 mil pela dica. Qual que foi a dica? Uma dica simples. O estagiário falou assim: antes de dormir, todos os dias, anote 5 coisas importantes que você tem para fazer no outro dia. E comece o dia fazendo essas 5 coisas. Aí veja o resultado.
E dependendo do resultado, você me paga quanto você quiser. O cara pagou $100.000 porque ele se tornou muito mais produtivo. Então, como viver isso de maneira prática? Anote. Anote. Eu sou uma pessoa que gosto muito de anotação, né? Então, eu já usei ferramentas como a folha de produtividade, que é uma ferramenta de coach, né? O diário de bordo, também, que é uma ferramenta de coach, que você realiza esse tipo de anotação durante 21 dias até se tornar um hábito, né? E hoje eu uso um planner mesmo, né? Tem um plannerzinho ali na cozinha de casa e eu anoto. Então, por exemplo, se eu tenho tarefas importantes para amanhã, eu anoto ali a meta do dia, as coisas que eu tenho que realizar, e eu começo o dia fazendo essas coisas. E geralmente, como eu acordo cedo, eu vou falar para você, às vezes até às 10 horas da manhã eu já fui tão produtivo que eu ganhei meu dia, né? Claro, começo a trabalhar à tarde, geralmente eu trabalho à tarde a partir das 14 horas e vou até à noite, né? Mas aí é só os atendimentos, aí mando ver, né, o que eu tinha que realizar de fato, pelo menos na minha vida pessoal, familiar, ministerial, já foi realizado. Então estabeleça metas, divida essas metas em tarefas menores, pequenas tarefas que te aproximam da grande meta, porque às vezes a nossa meta é grande, e aí você fica olhando para a grande meta e você desanima, você fala, isso é muito grande. Não, pega essa grande meta e divida em tarefas menores, como a leitura. Esse é um exemplo prático, né? Tenho que ler lá um livro de 600 páginas. Pô, então eu vou dividir, não vou ler tudo de uma vez. Eu vou ler igual eu falei, talvez um capítulo por dia, ou 10 páginas por dia. Eu vou estabelecendo pequenas metas. E sempre que eu cumpro essa meta, eu tenho que comemorar. Porque quando você comemora uma meta atingida, isso libera dopamina no teu organismo. E você acaba por ir gostando de fazer essas coisas. Essas tarefas acabam se tornando tarefas prazerosas. E você vai se sentindo uma pessoa realizadora. E quando você vê em pouco tempo, pô, li o livro de 600 páginas. Ah, eu tenho um trabalho de conclusão de curso para fazer uma monografia. Ah, é muito trabalho. Estabeleça pequenas metas no prazo que você tem. Vai cumprindo essas pequenas metas. Comemore cada avanço que você tiver. E quando você vê, você cumpriu uma grande meta no prazo estabelecido. Então pense aí, pense em algumas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, qual que é a tua meta? Que meta que você tem para a sua vida, para esse ano, por exemplo? O que você quer alcançar até o final do ano? Divida essa meta em pequenas tarefas, para que você possa realizar isso. E principalmente, o que eu preciso evitar para alcançar essa meta? Né? É isso que a gente precisa ver, que tipo de coisa que me distrai que eu preciso evitar. Às vezes são pessoas que você precisa evitar, pessoas que te desviam da rota, grupos que você frequenta e que não te ajudam a alcançar os teus objetivos, né? Às vezes é o próprio celular, como eu falei, deixar esse celular longe, né? Pegá-lo em momentos específicos, enfim, e comemore cada pequena conquista que você tiver. E um detalhe importante, queridos, caso você não consiga realizar alguma meta, calma, não se puna, seja flexível consigo mesmo, não desista, recomece. Esse é um dos problemas também, né? Muitas vezes eu fui muito duro comigo mesmo. Hoje eu sou flexível, igual eu falei, né? Eu procuro ler um capítulo de um livro todas as manhãs, né, do livro que eu estou lendo. Mas se algum dia eu tenho outras tarefas importantes e eu deixo isso de lado, não é o fim do mundo. Eu retomo à noite, antes de dormir, ou eu retomo no outro dia. Não é o fim do mundo, você está entendendo? Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós carregamos um pensamento que é uma distorção cognitiva. Qual é esse pensamento? O pensamento tudo ou nada. O pensamento ou é 8 ou é 80. Ou é preto ou é branco. A base do perfeccionismo. E isso nos impede de avançarmos quando as coisas não dão certo, né? Ou eu sou perfeito, ou eu sou uma péssima pessoa. Nós não podemos carregar esse pensamento, né? É como aquele aluno que sempre tira 10 na prova. Sabe o aluno nota 10? Aí um dia ele tira 8. Ele diz assim, eu sou um fracasso total como aluno, porque eu tirei 8. Isso é um pensamento tudo ou nada. Ah, vou desistir, vou largar a faculdade porque eu tirei 8, ou porque eu tirei uma nota vermelha, sei lá, né? Ah, hoje eu, não agi corretamente como marido, sou um péssimo marido. Não, foi um erro que você cometeu, né?
Hoje, né, não fiz aquilo que eu estabeleci como meta, não vai dar certo, larguei tudo. Não, você não pode ter esse pensamento tudo ou nada. Tem dias que as coisas não vão dar certo mesmo. Beleza, recomeça no outro dia. Não desista, persevere. Então respira fundo. Sabia que essa é uma dica científica? Respirar fundo, se acalmar. Dividir as tarefas, como eu falei, em termos de prioridade, em pequenas tarefas. Ser flexível consigo mesmo. E, acima de tudo, executar. Resolver as suas pendências. Por exemplo, hoje, existe alguma questão em aberto na sua vida? Existe alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, como nós lemos ali no texto que Jesus citou? Existe alguma conta que você precisa pagar ou receber, esse tipo de coisa? Isso te aflige? O que você pode fazer para resolver essas questões? Inclusive tem um livro muito bom de um autor chamado Dale Carnegie, falecido já, e esse livro é intitulado Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. E num dos capítulos, o autor ele traz um princípio para a nossa vida ser melhor. E a primeira coisa que ele diz nesse capítulo é o seguinte: o que te preocupa? O que deixa você ansioso? Você tem que pensar nisso. Anota isso. Pô, é isso aqui que me preocupa. Segundo, o que você pode fazer para resolver isso que te deixa ansioso e preocupado? Anota ali as possibilidades. Anotei 4 possibilidades do que eu posso fazer. Terceira coisa, escolha a melhor opção. Dessas 4 possibilidades, qual é a melhor opção? Escolheu a opção, agora executa. É isso que ele diz. Ele fala que nós perdemos muito nosso sono, por quê? Por procrastinar. Nós temos um problema, algo que gera preocupação, algo que gera ansiedade, nós não paramos para refletir sobre isso, para levantar ali as hipóteses de resolução desse problema, e principalmente nós não executamos. E é isso que nós devemos fazer. Por exemplo, quando eu assumi a nossa comunidade ali como presidente, eu assumi vários desafios. Alguns deles judiciais, por exemplo, um prédio penhorado pela justiça, uma construção sem alvará nem de construção, quanto mais de funcionamento, enfim. Então eu peguei um grande pepino. E eu comecei por exemplo, a me aproximar de pessoas competentes. Então tive que tirar os incompetentes, que não resolviam há anos, colocar pessoas competentes no barco e começamos a resolver. E já estamos resolvendo várias dessas questões. Então, por exemplo, já temos alvará de construção, pouco tempo. Agora estamos rumo ao alvará de funcionamento. E eu vi, cara, não é tão difícil. Depois, nós já estamos resolvendo para tirar o prédio ali da penhora, uma multa de quase R$400 mil aí, que a gente vai negociar em 10 anos, enfim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Está tudo se resolvendo, não é tão difícil. Só você começar a ver o que eu preciso fazer, é isso? Beleza, então vamos começar a agir. Vamos começar a agir. E aí, cada resultado nós comemoramos. Saiu o alvará, comemoração, vitória, vibrar e tal. Isso vai te dando o quê? Uma empolgação para que você vá resolvendo aquela grande obra que você tinha para resolver. E isso é em qualquer área da nossa vida. Ficou claro, irmãos? Então, queria deixar essa reflexão com vocês. Espero aí que tenha feito sentido. Quero passar a palavra para o Edinaldo. Depois nós vamos orar por isso e abençoar a sua vida nesse sentido. Deus abençoe.